Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães.
Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase: Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer: voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos.
Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora, era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo.
Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase. Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer: voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos.
Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora, era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso.
Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase. Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer. Voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho.
Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora. Era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos,
Parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite. Fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase. Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer. Voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação.
e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet? Ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora. Era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa,
mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela, e depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase. Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer. Voltar. Sim,
Ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora, era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada.
só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só, ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase. Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar.
Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer: voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo. Cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela, Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora, era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa,
Agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Essa moça chama-se Harriet. Ela viveu num tempo muito, muito difícil, quando pessoas negras eram tratadas como propriedade. Isso mesmo, como se fossem coisas e não gente. Ela era escravizada, não podia sair de onde morava, não podia fazer o que queria, nem escolher com quem ficar. Era uma vida dura, sem liberdade nenhuma. Mas Harriet não aceitou isso. Ela teve uma coragem tão grande que parecia coisa de filme de super-herói. Só que nesse caso, é tudo de verdade. Um dia, ela decidiu fugir, sozinha, sem saber exatamente o que ia encontrar no caminho, sem ter certeza de nada, só com uma vontade enorme de ser livre. E olha, ela conseguiu. Fugiu por florestas, rios, escondida, correndo, com o coração na mão. Mas chegou num lugar onde a escravidão não existia mais. Foi difícil? Muito. Teve medo? Claro, mas ela foi. Agora pensa comigo. Ela podia muito bem ter ficado por lá, em segurança, vivendo a vida dela. Mas sabe o que ela fez? Voltou. Sim, voltou para o lugar de onde tinha fugido para salvar outras pessoas. Gente da família dela, amigos, conhecidos, até desconhecidos. Ela foi e voltou várias vezes, sempre escondida, fugindo de caçadores de escravos, enganando guardas, usando truques e caminhos secretos. Cada viagem era perigosa, mas ela não parava. Era como se a liberdade dela só tivesse sentido se os outros também fossem livres. No filme a gente vê tudo isso acontecendo. Mostra quando ela era só a Araminta, que é o nome de batismo dela. E depois quando ela se transforma em Harriet Tubman, esse nome que ficou famoso no mundo inteiro. Mostra a dor, a perda, o medo, mas também mostra a força, a fé e a determinação dessa mulher que parecia invencível. E o mais incrível é que Harriet fez tudo isso sem armas, sem dinheiro, sem escola. O que ela tinha era coragem, inteligência e uma conexão com Deus muito forte. Ela dizia que escutava a voz de Deus dizendo o que fazer e para onde ir. E olha, do jeito que ela escapava das armadilhas e encontrava os caminhos certos, parecia mesmo ter uma ajuda lá de cima. Sabe quando você sente, lá no fundo, que a sua vida não devia ser daquele jeito? Que você merece muito mais? É exatamente assim que começa a história da Harriet. Ou melhor, da Minty, que era como chamavam ela no começo. Ela vivia numa fazenda nos Estados Unidos, num tempo muito triste da história, quando pessoas negras eram escravizadas. Isso quer dizer que elas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol, eram maltratadas, não podiam ir embora, não tinham escolha de nada. Se o dono da fazenda decidisse vender, separar da família, castigar, não tinha o que fazer. Era uma vida sem direitos, sem paz e sem esperança. Minty cresceu vendo a mãe, o pai e os irmãos passando por isso. Algumas das irmãs dela já tinham sido levadas, vendidas para outros lugares, e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Era como se fossem arrancadas do mundo. Ela tinha muito medo disso acontecer com ela também. E além disso, Minty já tinha muitos problemas de saúde por causa de um machucado antigo na cabeça. Algo que aconteceu quando um homem jogou um peso de ferro nela. Isso fazia com que ela tivesse desmaios e visões, como se estivesse sonhando acordada. Mas essas visões, que podiam parecer um problema, para ela viraram um tipo de guia. Ela acreditava que era Deus mostrando o caminho. E é isso que vai dando forças para ela enfrentar tudo que vem depois. Um dia, Minty descobriu que o filho do dono da fazenda ia vender ela. Pronto. Aquilo foi o estalo. Era agora ou nunca. Ela sabia que se fosse vendida, provavelmente nunca mais ia ver a família. Ia ser levada para um lugar ainda mais cruel, e talvez nem sobrevivesse. Então ela fez o impensável. Decidiu fugir. Sozinha, isso mesmo. Sem ajuda, sem mapa, sem celular. Claro que não tinha naquela época. Sem comida direito. Só com coragem e fé. Ela sabia que era perigoso. Se fosse pega, podia ser espancada, vendida à força, até morta. Mas o medo de continuar naquela vida era maior que o medo de fugir. Então ela foi. Na calada da noite, fugiu pelos campos, passou por florestas, atravessou rios, caminhou por dias, dormia escondida no mato, se escondia quando ouvia vozes ou cães. Às vezes tinha a ajuda de pessoas que eram contra a escravidão e deixavam comida ou pistas escondidas. Era um caminho cheio de riscos, mas ela continuava. Cada passo era uma vitória. E olha só,
Ela conseguiu. Depois de uma longa caminhada, chegou em Filadélfia, uma cidade onde as pessoas negras já podiam viver livres. Lá, ela finalmente podia andar na rua sem medo, podia respirar fundo, podia escolher o que fazer com a própria vida. E foi lá também que ela escolheu um novo nome para marcar essa nova fase: Harriet Tubman. Só que, mesmo livre, ela não estava feliz de verdade. Sabe por quê? Porque a família dela, os amigos dela, todo mundo que ela amava ainda estava lá, sofrendo. Ela podia dormir tranquila, mas sabia que os outros estavam acordados de noite com medo. Então ela tomou uma decisão ainda mais impressionante do que a primeira. Ela ia voltar. Simulation. Isso mesmo que você ouviu. Harriet fugiu de um lugar onde quase morreu e decidiu voltar. Voltar para ajudar os outros a saírem também. Porque para ela, liberdade de verdade não era só se salvar, era fazer o possível para salvar os outros também. Mesmo livre, mesmo segura, ela não conseguia ficar em paz. A família dela ainda estava presa. O pai, a mãe, os irmãos, todos ainda escravizados, correndo risco todos os dias. E isso não deixava Harriet dormir direito. Ela pensava neles o tempo todo. Como ela podia viver tranquila, sabendo que os outros estavam presos no mesmo sofrimento que ela fugiu? Foi aí que Harriet decidiu fazer o que quase ninguém teria coragem de fazer: voltar. Sim, ela voltou para o lugar de onde fugiu. Para a mesma região, com os mesmos perigos, com donos de escravos furiosos e caçadores de recompensa prontos para capturar qualquer pessoa que estivesse tentando escapar. E detalhe, agora Harriet era famosa entre os donos de fazendas. Eles sabiam que alguém tinha fugido. E pior ainda, para eles, essa pessoa podia voltar para atrapalhar os negócios. Mas isso não assustou Harriet. Ela voltou escondida, com cuidado, andando à noite, dormindo em florestas e se comunicando com quem fazia parte da chamada ferrovia subterrânea. Calma. A ferrovia subterrânea não era um trem de verdade. Era como uma rede secreta de pessoas, casas e caminhos escondidos que ajudavam os escravizados a fugir. Cada lugar seguro era chamado de estação, e as pessoas que ajudavam eram os condutores. E Harriet se tornou uma das condutoras mais ousadas e eficientes da história. Na primeira viagem de resgate, ela conseguiu trazer de volta os irmãos dela. Imagina a emoção, eles andando juntos, escondidos, atravessando o mesmo caminho perigoso que ela tinha feito antes. Só que agora com a Harriet guiando tudo. Ela sabia cada ponto onde tinha que se esconder, cada som estranho que significava perigo, cada pessoa confiável no caminho. Mas ela não parou por aí. Depois de salvar os irmãos, ela voltou de novo, e de novo, e de novo, cada vez levando mais gente com ela. E olha, não era fácil. Tinha que andar em silêncio, não podia acender fogo, não podia fazer barulho. Se um bebê começasse a chorar, ela tinha que fazer de tudo para acalmar, porque qualquer som podia denunciar o grupo. Ela usava sinais, músicas com códigos escondidos, mensagens camufladas em bilhetes, tudo para enganar os caçadores. E o mais incrível, ela nunca perdeu uma pessoa. Todo mundo que ela prometia levar, ela levava. Isso virou uma das marcas dela. Com o tempo, Harriet ganhou fama, mas não como uma pessoa conhecida na sociedade. Ela era famosa entre os escravizados, como uma lenda. Chamavam ela de Moisés, igual o da Bíblia, aquele que libertou seu povo. Só que Harriet era de verdade, de carne e osso, andando com os pés descalços e o coração cheio de coragem. Claro que os donos de escravos ficaram furiosos. Começaram a oferecer recompensas por ela. Botaram anúncio nos jornais, espalharam retratos com o rosto dela, diziam que era uma criminosa. Mas Harriet não se deixou parar. Pelo contrário, quanto mais perigo, mais ela se dedicava. Teve um momento muito emocionante no filme, e na vida real também, quando ela voltou para tentar buscar o marido, John Tubman. Mas quando chegou lá, descobriu que ele já tinha se casado com outra mulher. Foi um choque, claro. Ela ficou triste, mas nem isso a fez desistir. Ao invés de ir embora sozinha, ela aproveitou para ajudar outras pessoas a escaparem. Ela transformava cada dor em mais força para seguir. Numa das viagens mais importantes, Harriet levou um grupo grande, incluindo crianças e idosos. Gente que não conseguiria fugir sozinha. Ela adaptava os planos, carregava quem não conseguia andar, dava ordens firmes, guiava todos como se fosse um exército da liberdade. No total, só nessa fase da vida dela,
Harriet salvou mais de 70 pessoas com as próprias mãos. Sem armas, sem ajuda do governo, só com coragem, fé e um senso de missão que não cabia dentro do peito. Cada pessoa libertada era uma vitória. Cada viagem era uma batalha. E a Harriet, ela virava mais forte a cada passo que dava de volta para o sul, levando a luz da liberdade com ela. Mas a luta dela ainda estava só começando. Porque logo viria a guerra. E aí, meu amigo, Harriet ia mostrar que era mais do que uma condutora. Era uma verdadeira guerreira. Depois de tudo que Harriet já tinha feito, fugido da escravidão, voltado para resgatar os irmãos, salvado dezenas de pessoas e virado lenda viva, você pensa, ufa, agora ela vai descansar, né? Nada disso. A luta dela estava só esquentando. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.